Por acaso você já sentiu aquela ansiedade ou aquele medo de ficar estudando, estudando, estudando e não passar em concurso público? Ou então aquela dúvida, né, que acho que já passou pela cabeça de todo mundo, de que se esse esforço todo, às vezes, ele está valendo a pena ou não? Se isso já passou, se isso passa pela sua cabeça, então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre como lidar com todas essas ansiedades, todos esses medos que a gente fica enquanto a gente está passando em concurso público e ainda assim, apesar de tudo isso, a gente não desistir do nosso sonho até conseguir a nossa aprovação. Então, vamos tentar conversar aqui e entender como transformar todos esses desafios, né, todos esses medos, todas essas ansiedades em motivação para a nossa aprovação, beleza? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT da Primeira Região, e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com. E o nosso objetivo aqui é justamente te ajudar a alcançar a aprovação, especialmente nos concursos de nível médio que cobram direito e nos concursos de técnico judiciário dos tribunais federais, como o TRT, TRF, TRE. Enfim, e se você gosta ou se interessa, né, por esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, beleza? E aproveita também para já deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo, porque isso ajuda bastante a gente a conseguir divulgar o vídeo para outros concurseiros que talvez estejam precisando dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje. E se por acaso você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, eu vou te pedir para você ir até o vídeo equivalente lá no YouTube e deixar seu comentário também, porque o YouTube ele é bem difícil de agradar e esse comentário ajuda bastante. E aproveita e coloca aqui embaixo também qual que é o seu maior medo em relação aos concursos, o que você sente, quais são suas ansiedades, porque talvez a gente consiga ajudar não só aqui nos comentários, mas talvez em próximos vídeos também. Desse jeito a gente consegue ajudar mais pessoas, inclusive você, que estão nessa mesma caminhada em relação aos estudos para concursos públicos. Então, dito isso, antes mesmo da gente começar aqui com as dicas e estratégias para lidar com tudo isso, eu quero te fazer um convite que vai ajudar demais, mas demais mesmo na sua preparação. Nos dias 9, 11 e 13 de dezembro, às 8 da noite, 20 horas, vai acontecer a Semana da Aprovação Garantida, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu e Diego a gente está preparando aqui para justamente te ajudar a dar um salto nos seus estudos e também conseguir lidar, inclusive, com todas essas ansiedades e medos que a gente vai conversar aqui hoje. Vão ser 3 aulas que vão ser bem práticas, bem direto ao ponto, onde a gente vai falar ali sobre várias coisas, dentre elas, por exemplo, os principais erros que reprovam 90% dos concurseiros aí para cima, fácil, e que normalmente ficam levando as pessoas a ficarem no ciclo de reprovações ali de concurso, a pessoa que está estudando, estudando e não passa. A gente vai falar o que você deve evitar para entrar nesse ciclo de reprovações. A gente também vai falar sobre um método que é muito, mas muito eficiente, tanto eu quanto o Diego, a gente usou em relação aos nossos estudos, né, para a gente conseguir ser aprovado, um método bem simples, bem legal, que você também pode usar para você conseguir mais resultado aí nos seus estudos, ainda que você tenha pouco tempo. É um método que ajudou muito a gente para a nossa aprovação em concurso. A gente vai falar também sobre a mentalidade certa para você conseguir vencer todos esses desafios e se manter focado nos estudos ali até a sua aprovação. Esse evento ele foi feito justamente para quem quer passar em concursos públicos de nível médio que cobram direito e nos de técnico judiciário dos tribunais federais que a gente conversa por aqui. E para você se inscrever, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou então lá na bio do nosso Instagram, que é @mentedeconcurseiro_oficial, ou então acessar diretamente o link aulas.mentedeconcurseiro.com/inscrical, que é inscrição, mas sem o tio e sem o cedilha, beleza? Então, não perde essa chance de você encerrar 2024 com um foco total nos estudos e dar o primeiro passo para a sua aprovação em 2025, para você já começar com chave de ouro. Então, já te convido para a Semana da Aprovação Garantida. Então, feito esse convite inicial, bora começar aqui com a nossa conversa de hoje, beleza? E a ansiedade e o medo, né, da gente não passar em concurso é uma coisa que basicamente todo concurseiro sente. Se existe algum concurseiro que não sente essa ansiedade, que não sente esse medo, eu particularmente ainda não conheci. Isso acontece porque, como eu sempre falo aqui, a aprovação em concurso público é algo que muda a nossa vida. E quem não quer estabilidade e segurança também, né? Porque, assim,
Quem está fazendo concurso público, vamos ser sinceros aqui, não é alguém que nasceu em berço de ouro, pelo menos não via de regra, né? E se a pessoa ela quer prestar esse concurso é porque ela quer mudar de vida, ela quer que a vida dela mude para melhor, ela está numa situação que ela não se sente totalmente satisfeita e ela quer mudar isso. E o concurso público é, como eu já falei aqui diversas outras vezes, a melhor maneira que eu conheço da gente conseguir fazer isso. Só que, como a gente bem sabe, a gente não consegue determinar quando a gente vai passar em concurso. Então, a gente não saber isso gera ansiedade. Às vezes, o tempo que a gente demora para conseguir passar começa a ficar ali ruminando na nossa cabeça, do tipo, pô, será que eu não estou demorando muito? Será que já não era para eu ter passado? Enfim, mas tem uma outra coisa que a gente sempre fala por aqui, e é justamente para isso grudar mesmo na sua cabeça, é que concurso público é um caminho de longo prazo, não é um caminho ali que você vai só dar uma estudadinha rápida e vai passar. Aquela história que você certamente já ouviu falar do primo do vizinho, da tua tia, que passou em concurso em 6 meses, pode acontecer isso? Pode, mas é exceção da exceção da exceção. Se você conhecer alguém que conseguiu fazer isso, porque 99,9% das vezes isso vai ser mentira, então isso vai ser justamente a exceção que confirma a regra. É bom você internalizar. Concurso público é um caminho de longo prazo, beleza? Lógico, quanto mais estratégias a gente usar, quanto mais técnicas de estudo a gente usar, quanto mais foco a gente tiver, mais rápido a gente vai conseguir passar. Mas você não pode entrar nesse mundo dos concursos públicos achando que você vai passar em 2, 3 meses. Por quê? Porque a maior chance é de que isso não vai acontecer. E se isso não acontece, você vai ficar com uma ansiedade ainda maior e a chance de você desistir de estudar, ela é muito grande. Então você tem que estar com uma perspectiva realista desde o início dos seus estudos. Então você tem que entrar com a perspectiva de, tá, beleza, eu estou aqui para ficar aqui num caminho de longo prazo e nesse caminho de longo prazo eu vou conseguir passar em concurso e depois disso a minha vida vai mudar. Se você for com essa mentalidade, se você, por exemplo, usar técnicas de estudo certas, você dividir bem o seu tempo, fazer um cronograma de estudos bem estruturado, conseguir manter a constância nos estudos e conseguir ser essa exceção, a pessoa que vai passar rápido ali em 6 meses, ótimo, melhor ainda. Mas você não deve entrar no jogo pensando dessa forma, porque se você chegar nesse tempo e você não conseguir passar, a chance de você desistir é grande, porque você vai se frustrar. Então, primeira coisa, já coloca na sua cabeça que concurso é um caminho de longo prazo e que você deve usar as técnicas certas, né, os melhores métodos possíveis para você conseguir estudar da maneira correta, mantendo sempre a constância nos estudos. Você já ter essa mentalidade correta desde o início vai ser o primeiro passo para você conseguir vencer essa ansiedade, esse medo. Mas, como eu disse, vencer entre aspas, né? Você vai diminuir, porque a ansiedade e o medo, eles não passam. E qual que é o problema? O que a gente não pode deixar acontecer? A gente não pode deixar esse medo e essa ansiedade crescer muito, porque quando o medo ele cresce, ele pode justamente paralisar a gente. Ele faz a gente pensar que a gente não é bom o bastante, às vezes, para conseguir passar, ou então que nunca vai dar certo. Eu sei que você já deve ter pensado isso em algum momento, especialmente se você já está estudando para concurso público há algum tempo. Foi assim comigo nos meus estudos, foi assim com o Diego também, foi assim com todo mundo do nosso grupo. Por exemplo, especialmente no início dos meus estudos, eu olhava o edital do concurso e eu não tinha a menor ideia de como que eu ia conseguir aprender aquilo tudo. A minha base, ela sempre foi muito fraca. Então, quando eu comecei a estudar direito, por exemplo, eu lembro que eu comprei uma apostila da academia do concurso e eu peguei era uma apostila de direito administrativo. Eu queria dar uma adiantada antes de assistir a aula. Então, eu peguei aquilo e eu não estava entendendo o que estava escrito. Então, assim, o meu repertório, de uma forma geral, ele era muito pequeno. Eu não era acostumado a ler. A minha base de ensino tinha sido fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Então, português eu não entendia nada. Então, quando eu fui começar a ler essas apostilas, eu tive muita dificuldade. Então, o meu caminho ele foi justamente longo, até eu aprender a estudar, até eu aprender a como estudar, até eu começar a aumentar meu repertório, enfim. Então, isso tudo me gerava medo, isso tudo me gerava ansiedade. Quando eu olhava todas aquelas matérias do edital, eu achava que era impossível para mim conseguir aprender aquilo tudo. Mas, com o passar do tempo, eu consegui aprender, e tudo isso, como eu disse, num caminho de longo prazo, mantendo a constância nos estudos. E muito desse medo também que eu sentia, além
dessa base fraca que eu tinha, né? Porque essa base fraca ela me dava justamente o medo de eu não conseguir ser aprovado, de eu não conseguir aprender todas aquelas matérias. Essa era uma das fontes do medo e da ansiedade que eu sentia. Outra fonte desse medo, né, dessa ansiedade, vinha também, além dessa base fraca que eu tinha, justamente da pressão que eu colocava em mim. Porque eu queria dar orgulho para os meus pais, para o meu pai, para minha mãe. Eles sempre trabalharam muito para conseguir dar uma vida melhor para mim, para minha irmã, do que a que eles tiveram. Então, eles sempre se preocuparam em tentar dar o melhor para a gente, a melhor educação, enfim. Só que eu queria retribuir isso, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não tinha capacidade para conseguir fazer isso. Por exemplo, quando eu me formei, eu não conseguia nenhum emprego. Quando eu consegui me formar tanto no segundo grau técnico que eu fiz, quanto na faculdade, eu não conseguia nada. Então, qualquer coisa que eu estava ali para conseguir, ou perto de conseguir, eram sempre empregos ali que eu ia justamente estar ocupando muito do meu tempo, ganhando pouco, sabe? E não era o que eu queria para mim, e eu sei que também não era o que meus pais queriam para mim também. Eles tinham justamente tentado de tudo para que eu conseguisse ter uma vida melhor. Então foi aí que eu entendi que o concurso público era justamente o melhor caminho para mim. Ao mesmo tempo, eu não me sentia capaz de passar em concurso. Então, era justamente esse medo, toda essa contradição que me fazia continuar estudando. Por quê? Eu tinha medo de não passar. Ao mesmo tempo, eu também tinha medo do resultado de não passar em concurso. A minha única escolha para eu conseguir ter uma vida melhor era passar em concurso. Então, era ou estudar. Porque se eu não estudasse para concurso, eu justamente não ia conseguir nem dar esse retorno, né, que os meus pais lutaram tanto para conseguir me dar, quanto eu também não ia conseguir ter a vida que eu justamente pensava que eu ia ter, entendeu? Então, era justamente esse medo que me fazia continuar estudando. Era basicamente a única chance que eu tinha. Então, no início, eu pensava de estudar, meio que tentando dar uma cagada e conseguir passar ali, eventualmente, na rabeira. A verdade é essa. Mas, com o passar do tempo, como eu disse, eu fui aprendendo. E com o passar do tempo, eu também entendi outra coisa, que sentir medo é normal, que sentir medo faz parte do jogo. O problema é da gente deixar esse medo mandar na gente. O medo, ele normalmente acaba sendo até um alerta de que a gente quer bastante alguma coisa, de que aquilo ali é importante para a gente. Então, passar em concurso público é importante para mim, tanto para eu dar orgulho para meus pais, quanto para eu conseguir ter a vida que eu sonhava, ter a vida que eu queria. Então, eu percebi que esse medo ele vinha justamente dessa importância que eu colocava. Então, quando eu consegui perceber tudo isso, eu comecei a pensar até nesse medo de uma forma um pouco diferente. Então, em vez de eu deixar esse medo ele me travar, em vez de eu deixar esse medo ele me bloquear mesmo ali nos estudos, eu ficava tentando sempre me lembrar do porquê de eu estar estudando. E dessa forma, o medo, assim, ele não sumiu, mas acabou que eu consegui lidar com ele. Como eu disse, eu acabei direcionando. Por quê? Eu começava a pensar o seguinte, beleza, eu estou com medo aqui de não passar em concurso, eu estou estudando já tem um tempo, eu não sei se eu vou passar ou não, e tudo isso deixa confuso se vale a pena continuar os estudos, se não vale a pena continuar os estudos. Mas aí eu tentava fazer um seguinte exercício mental. Eu não sei se isso às vezes pode funcionar para você. Se não funcionar, tenta ver qual exercício mental funciona para você tentar justamente vencer esses medos. Mas o que que eu pensava? Beleza, eu não tenho nenhuma assim, eu não tenho nenhum talento particular, ou então nenhuma inteligência acima da média que vá me fazer conseguir um emprego que realmente eu vá conseguir ter uma vida melhor do que a que meus pais tiveram, ou a que eles lutaram tanto para me dar, ou a vida que eu quero mesmo. Então, eu não tenho nenhum talento específico nem nada, mas vamos supor aqui que eu consegui entrar num emprego aqui legal e tal, alguma coisa que eu tenha uma oportunidade de crescer ali dentro daquela carreira. Então, isso na melhor das hipóteses, porque normalmente quando eu imaginava esse tipo de coisa, eu só me imaginava em empregos que eu realmente não queria ter. Mas vamos, vamos um pouquinho além aqui e tentar imaginar que a gente foi ali conseguir um emprego legal. Eu não vou conseguir progredir dentro desse emprego ali que eu consegui de uma forma rápida. Vai ser um processo que vai ser demorado. Eu vou começar a trabalhar, vou ter que mostrar serviço, vai ter que passar o tempo até eu conseguir crescer dentro de determinada empresa e conseguir um salário ali que seja razoável.
Aí a gente tem dois aspectos aqui. O primeiro que, apesar da gente conseguir fazer tudo isso, a gente não tem uma garantia de estabilidade ali no emprego de CLT, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é, no mercado de trabalho, se a gente for olhar os salários, dificilmente, ainda que você cresça na carreira, você vai conseguir um emprego com salários tão bons quanto os que a gente consegue dentro do serviço público. Então eu pensava, beleza, vamos supor aqui, se eu ficar 3 anos estudando, em 3 anos eu vou conseguir o mesmo salário na iniciativa privada que eu vou conseguir com uma remuneração ali dentro do serviço público. Nesses concursos que a gente recomenda aqui, normalmente os salários ali eles variam normalmente do menor, 3.000 a 7.000 reais ali iniciais. Isso você ainda tem ali um cargo de carreira que você vai crescendo ali na carreira, né? E vai ganhando mais a cada ano que passa. E quando eu olhava o mercado de trabalho de uma forma geral, não importa o tempo que eu fosse ficar esperando, eu não conseguiria ganhar aquela mesma remuneração que eu ganharia dentro do serviço público. Isso me ajudava a pensar, tá, beleza, então vale a pena eu continuar estudando, porque se eu não estiver estudando, a minha vida ela não vai estar melhor. Eu vou estar ali dentro de um emprego que durante a semana, por exemplo, eu não vou conseguir dedicar muito tempo para mim, porque eu vou estar trabalhando longe, eu vou estar dentro do transporte público boa parte ali do meu dia, então final de semana eu vou estar cansado, enfim, então acho que vale a pena eu, entre aspas aqui, me cansar estudando durante esse período e conseguir minha aprovação, a não fazer isso. O preço de eu não ser aprovado vai ser muito maior do que o preço que eu vou dedicar ao tempo aqui de eu estudar e conseguir minha aprovação em concurso público. Então, isso me ajudava a continuar ali mantendo a minha constância nos estudos, ajudava a conseguir estudar todos os dias e pensar nos porquês mesmo também, sabe? Aí você tem que ver quais são os seus porquês, as pessoas que você quer ajudar, as pessoas que você ama, as coisas que você quer fazer mesmo para a sua vida. Tudo isso, você pensar em tudo isso, vai te ajudar a continuar mantendo o seu foco nos estudos e a diminuir também todo esse medo e toda a ansiedade que você está sentindo. E eu sei que, especialmente nesse início, se você está iniciando seus estudos agora, às vezes a nossa mente acaba sendo a nossa maior inimiga mesmo. Eu mesmo achava que eu não ia dar conta e de que todo mundo ali ao meu redor era melhor do que eu. E no início dos meus estudos, às vezes até era mesmo. Tanto eu quanto o Diego e o resto do grupo, né, que estudava com a gente, quando a gente começou a fazer os cursinhos, a gente olhava ali para os outros alunos e a gente até ficava pensando assim, caramba, como que essa galera sabe tanto? Basicamente, eu não vou ter como chegar lá. Eu pensava que era impossível para mim. A verdade é essa. Isso tudo aumentava a minha ansiedade, porque eu olhava as pessoas ao meu redor e todo mundo parecia melhor do que eu ali nesse contexto. E uma faca de dois gumes que você tem de estudar em grupo, para mim, como eu digo e repito aqui, meu grupo de estudos foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi muito benéfico, mas tudo tem seu lado positivo, seu lado negativo. 99% das coisas assim relacionadas ao meu grupo de estudos, que era eu, Diego e os outros amigos que estudavam com a gente, todos aprovados, diga-se de passagem, 99,9% dos pontos eram positivos. O único ponto negativo que eu tinha era em relação, às vezes, a esse medo, porque eu realmente também, assim como todo mundo do grupo, isso é uma coisa interessante, todo mundo do grupo, incluindo eu, achava que os outros do grupo estavam melhores. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu achava que todo mundo do grupo estava melhor do que eu. Sei lá, agora, Diego achava que todo mundo do grupo estava melhor do que ele. Bruno também, a mesma coisa. Enfim, todas as pessoas do grupo achavam isso. E a gente também tinha medo, às vezes, de todo mundo passar, e menos a gente. Então, a gente tem que usar sempre, a gente tem que ser sincero com nossos sentimentos, a gente tem que conseguir identificar esses medos e essas ansiedades para justamente a gente tentar usar ferramentas para conseguir driblar todos esses sentimentos. E esse era um sentimento que eu acabava tendo que lidar, né? Esse sentimento de achar também que todo mundo ao meu redor era melhor do que eu. E dentro desse cenário, você tem que pensar nas estratégias que você vai usar e nas mudanças que você precisa fazer para você conseguir lidar com tudo isso. Por exemplo, dentro desse contexto, eu comecei a tentar ajustar meio que meu ambiente mental. Um exemplo, eu comecei, depois de um tempo, a parar de me comparar com as pessoas dos cursinhos. Por exemplo, quando eu comecei a conversar depois com as pessoas dos cursos e tal, aquelas pessoas que eram, de fato, eram normalmente melhores do que eu, Diego, o pessoal do nosso grupo, quando eu conversava com elas,
normalmente eu via que essas pessoas elas tinham uma base de estudo já melhor do que a nossa. Então, por exemplo, português, que é uma coisa que a gente costuma ver na nossa educação, assim, de uma forma geral, tanto no ensino médio, fundamental, enfim. O português, a gramática dessas pessoas, elas costumavam ser muito, mas muito melhores do que a gente. Então, não tinha sentido, por exemplo, eu ficar me comparando com aquelas pessoas. Eu tinha que ver assim, beleza, tá. Aquelas pessoas elas já têm a base de estudo, aquelas pessoas elas já tinham a base do português. Eu não sei o que é sintaxe, eu não sei o que é morfologia. Como que eu vou me comparar com essas pessoas? Então eu tenho que ver, beleza, tá. A partir do momento que eu sei o ponto que eu tô, o que é que eu preciso fazer para conseguir melhorar a partir daqui? Então você tem que ver qual que é o seu ponto de partida e você começar a ver o que que você precisa fazer para você melhorar nos seus estudos e para você corrigir os seus pontos fracos. Aí seus pontos fracos tanto em relação ao conhecimento em si, né, das matérias e tal, para você saber onde você precisa melhorar, quanto também esses pontos fracos mentais, entre aspas. Você vê quais são os medos, ansiedades, fraquezas que você tem para você começar a tentar corrigir isso. Então, entre aspas, um ponto fraco mental que eu tinha era justamente isso de eu ficar me comparando com as pessoas. Mas aí depois eu pensei, tá, o que que eu preciso fazer? Eu preciso parar de me comparar com as pessoas, eu preciso ver o ponto de partida que eu tô e começar a comparar só o meu eu de hoje com o meu eu de ontem, para ver onde que eu estou melhorando e ver o que que eu ainda preciso melhorar. Então, uma coisa que eu lembro que eu comecei a fazer foi, por exemplo, a começar a reconhecer cada pequena vitória que eu tinha. Um exemplo, eu e o Diego, a gente não era acostumado a estudar, a gente conta isso aqui diversas vezes. Então, quando a gente iniciou nossos estudos, a gente iniciou ali estudando 15 minutos por dia, só. Depois a gente foi aumentando esse tempo, depois a gente conseguia estudar por algumas horas por dia, mas a gente iniciou com esse valor ínfimo aí de minutos. Como a gente sempre fala aqui, se a gente fosse super sincero mesmo com a gente começaria ali com 30 minutos. 30 minutos dá para começar, mas fato foi que a gente iniciou com 15. Então eu pensava, tá, 15 minutos todos os dias. Antes eu não conseguia estudar todo dia. Então, eu estou conseguindo estudar 15 minutos todo dia? Pô, maravilha, legal, show de bola. Eu não conseguia fazer isso antes. Então, é uma vitória. Então, o meu eu de hoje, ele já está conseguindo fazer uma coisa que o meu eu de ontem não conseguia. Por que que eu vou me comparar com alguém que sempre estudou a vida inteira e já consegue estudar 2 horas, 3 horas por dia? Não faz sentido. Eu tenho que me comparar com o meu eu de ontem e ver o que que eu estou conseguindo fazer hoje. Sempre tentando ver o que que eu posso fazer para conseguir melhorar. Se eu estou estudando 15 minutos todo dia, então beleza, agora eu vou passar para 30, depois eu vou passar para 1 hora, e por aí vai. Então, outra coisa, sei lá, português. Às vezes eu aprendi uma coisa que para essas outras pessoas que eu já conhecia ali nos cursinhos era uma coisa besta, era uma coisa que elas já sabiam da vida inteira, mas para mim não. Então, se eu conseguir entender aquele conceito, poxa, isso já me deixava feliz, porque era uma coisa que eu não esperava conseguir aprender, sabe? Então, eu sempre, depois de um tempo, eu começava sempre a comemorar essas pequenas vitórias que eu tinha e fazer sempre só essas comparações comigo mesmo, sabe? Eu parei de me comparar com outras pessoas. E isso ajudou justamente também a eu conseguir manter a minha constância nos estudos, porque cada dia que eu consegui estudar um pouco, cada dia que eu consegui aprender alguma coisa nova, eu sentia que eu estava começando a ficar cada vez mais no controle. Então, o medo de não passar foi ficando ali cada vez menor. Assim, menor entre aspas, porque não é exatamente como se o medo passasse, mas é como se eu estivesse dedicando cada dia menos energia mental para isso. Lógico, com isso eu não quero dizer que você vai eliminar, que você nunca vai pensar nisso. A gente sempre vai ter os momentos de crise. E a gente tem que estar preparado para isso também. Então, quando você tiver com uma mente mais estável, com uma mente mais estabilizada de alguma forma geral, tenta também pensar em estratégias aí para você lidar com esses dias que vão ser os piores, porque eles vão aparecer. E se você não estiver conseguindo lidar, se você estiver num momento que seja muito difícil, se você não tiver alguém para conversar, se você tiver alguém que te entende e que você consiga conversar de forma aberta, procura essa pessoa. Isso era uma coisa que ajudava muito no nosso grupo. Sempre que alguém estava em crise, você tinha outro ali para dar o suporte. Então, a gente nunca estava em crise todo mundo ao mesmo tempo, então a gente tinha essa rede de apoio. Agora, se você por acaso não tiver essa rede de apoio, manda uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, @mente_de_concurseiro_oficial, que a gente conversa e a gente consegue lidar com essas situações aí, beleza? Então, é só um disclaimerzinho aqui. E é isso. Então, eu parei de ficar fazendo comparações, eu aprendi a focar no que eu estava fazendo sem ficar olhando para os outros, e isso tirou muito
aí do peso das minhas costas. Então, com o passar do tempo, eu criar esse ambiente mental mais positivo me deu força mesmo para eu continuar seguindo em frente, para eu continuar mantendo a minha constância nos estudos, beleza? Então, assim, isso foi algumas das minhas experiências, mas também a gente tem algumas outras dicas que são, às vezes, como eu posso dizer, mais práticas ou mais diretas, alguns exercícios que a gente pode fazer também para a gente conseguir lidar com todos esses medos e todas essas ansiedades enquanto a gente está estudando. Por exemplo, uma dica que ajuda muito, eu sei que às vezes a gente não faz uma ligação entre uma coisa e outra, tá? Mas uma dica que ajuda muito a gente a conseguir lidar com a ansiedade é a gente justamente deixar a nossa rotina organizada. Por quê? Quando a gente está estudando, é muito comum a gente ficar com aquela sensação de você estar estudando uma coisa, aí daqui a pouco você lembra de outra, ou então você daqui a pouco começa a ficar ansioso por uma parada que você não sabe, ou então que você tem dificuldade, então às vezes você está estudando uma coisa, mas pensando em outra, ou então você para de estudar uma coisa e começa a estudar outra, enfim. Fica às vezes uma bagunça danada. Então, se você tiver uma rotina ali que seja organizada, você já vai saber o que você vai estudar em qual horário. Então, se você tem uma dificuldade na matéria X ou Y, você já sabe exatamente os horários que você vai estudar aquelas matérias. Então, se você está estudando uma outra matéria que não te deixa tão ansioso assim, ou qualquer coisa do tipo, você já sabe que você vai ter um horário para estudar as outras matérias. Então você, enquanto estiver estudando a matéria que às vezes é mais tranquila para você, você não vai sentir, às vezes, uma vontade ali quase irresistível de você parar de estudar e começar a estudar outra coisa, que é uma coisa que atrapalha muito os nossos estudos. Então você ter uma rotina organizada, você sabendo o que você vai estudar certinho em cada horário, ajuda bastante a gente a diminuir toda essa ansiedade. Então, tenta planejar o seu dia de uma forma geral, até a semana, quem sabe até o mês, com antecedência. Isso, claro, sem você se sobrecarregar. E dentro desse contexto é aquilo que a gente sempre fala, né? É melhor você fazer pouco e com qualidade do que às vezes você tentar ficar fazendo tudo de uma vez só e não conseguir. Então o que você faz? Tenta criar um cronograma de estudos que seja realista, sabe, que seja condizente com a sua rotina de estudos e coloca ali dentro do seu cronograma sempre os horários com os tópicos certinho do que você vai estudar. Por exemplo, de 8 às 9 eu vou estudar atos administrativos. Então você não vai colocar direito administrativo de forma genérica, você vai colocar o tópico que você vai estudar. Isso tudo vai diminuir ali a sua ansiedade, porque você já vai saber o que você vai estudar em cada horário, beleza? Outra dica, às vezes, que pode te ajudar, isso também pode ser que você não veja a relação, mas isso ajuda a nossa mente ali no longo prazo, até no médio prazo, enfim. É você também, dentro dos seus estudos, fazer ali pausas curtas. Por exemplo, depois ali de uns 50 minutos de estudo, dá uma levantada, bebe uma água, tenta se alongar um pouco, aí você para aí por uns 5 a 10 minutinhos antes de voltar a fazer ali a sua rotina de estudo focado, né? Essas pausas, elas ajudam a gente a descansar a mente e a também manter o foco nos estudos. Então, tenta fazer até experimentos com outros períodos de tempo, por exemplo, 25 minutos de estudo focado, 5 minutos de intervalo, 30 minutos, 5 minutos, enfim. A única coisa que a gente sempre fala aqui é de você não passar de 90 minutos de estudo focado. Se você passar de 90 minutos de estudo focado, a nossa mente ela começa já a não conseguir absorver tanto aquelas informações. Então, depois de no máximo 90 minutos, tenta fazer uma pequena pausa aí nos seus estudos, beleza? Outra coisa que você pode também começar a fazer, se você às vezes estiver muito ansioso, muito ansiosa, antes de começar a estudar, tenta fazer exercícios de respiração. Aí procura na internet, às vezes na internet a gente consegue achar como fazer esses exercícios de respiração e tudo mais, isso ajuda a gente. O Diego, ele inclusive, outra coisa que pode ajudar, ele fez um vídeo aqui sobre meditação básica para concurso, que eu recomendo que você assista. Então, se às vezes você estiver muito acelerado, muito acelerada, estiver muito ansioso, ansiosa, com muito medo, ou qualquer coisa do tipo, vai nesse vídeo que o Diego fez de meditação básica para concurso e tenta entrar ali naquele estado mais calmo que ele faz ali em relação ao vídeo de meditação, beleza? Então, é uma recomendação que eu faço aqui para você. Outra coisa que você pode fazer se você tiver muito nessa pilha, muito na ansiedade, muito acelerado, e eu sei que pode ser difícil, porque essa é uma dica aqui que eu vou dar, mas como regra eu não consigo seguir, que às vezes a gente é evitar o excesso de café. O café, às vezes, ele deixa o nosso estado mental meio alterado e tal. Então, se você já estiver muito agitado, tenta evitar o café, sabe? Se você já precisar ficar muito alerta ou alguma coisa do tipo, tenta fazer um chá
que às vezes pode ser uma alternativa também. Não sei você, mas muitas vezes só de você estar bebendo alguma coisa, estar segurando ali a caneca, alguma coisa do tipo, isso já ajuda a gente às vezes a se manter acordado. E essa, como eu falei, é uma dica que eu vou dar aqui, mas eu mesmo nem sempre consigo seguir, confesso, sou viciado em café. Então, mas se você conseguir fazer isso, se você tiver muito na pilha, é uma boa, tá? Isso pode, um café ele pode aumentar a nossa ansiedade ali. Então, tenta não exagerar, se for possível. Outra técnica que a gente fala aqui também é da visualização positiva. É você começar, às vezes, separar um tempinho ali para você fechar seus olhos e você sempre imaginar o seu dia com você conseguindo estudar, sabe? Ou então, se você estiver perto da prova, você imaginar ali quando o dia da sua prova com você conseguindo acertar as questões, com você fazendo tudo ali de uma maneira positiva, de uma maneira correta, sabe? Você fazer essa visualização positiva, tanto do seu dia a dia de estudos, sabe? De você estar conseguindo aprender as coisas, quanto também do dia da sua prova. Pode não parecer, mas ajuda bastante e ajuda, inclusive, a gente a não ter branco no dia da prova. Tranquilo? Então, experimenta fazer isso. E se esses medos, se esses pensamentos negativos ou qualquer coisa do tipo, eles estiverem realmente te atrapalhando bastante, tenta fazer o seguinte, tenta, sei lá, às vezes você pegar um pedaço de papel e tenta começar a escrever tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, sabe? Tudo que está te incomodando. Aí depois você pega esse papel e tenta analisar tudo aquilo, tenta analisar tudo que você está sentindo e tenta, como eu disse às vezes antes aqui, você montar estratégias para você conseguir justamente combater todos esses pensamentos e também conseguir organizar sua mente. Se a gente coloca no papel muito do que a gente está sentindo às vezes, você pode estar sentindo alguma coisa e não está conseguindo racionalizar isso. Se você tentar colocar no papel, às vezes só aquele ato de você escrever aquilo já pode começar a fazer você pensar em soluções e às vezes até enquanto você está escrevendo. Então, essa é uma dica até que eu dou aqui também para você. Outra coisa que às vezes pode ajudar a gente também a se manter numa relativa tranquilidade é a gente ter, se possível for, um lugar tranquilo para a gente estudar. Isso pode fazer a diferença. Então, você tentar manter ali o seu ambiente de estudo sempre limpo, sempre organizado, sabe? Sem distrações ali por perto, como seu celular. Isso ajuda bastante a gente a se manter ali focado nos estudos, sabe? E isso também vai diminuir muito a nossa ansiedade. E além disso tudo, a gente considera, se for possível, incluir alguma atividade física na rotina. Aí pode ser você caminhar, você se alongar, fazer uma academia, enfim, a gente fazer exercício físico não só alivia a tensão, como também ajuda na própria retenção do conteúdo. Então, nesse contexto, ainda que você não consiga fazer nenhum tipo de exercício muito complexo, ou não tenha tempo ou dinheiro, às vezes até para academia, qualquer exercício simples, como eu disse, uma caminhada, já vai fazer muito bem para o seu corpo e para a sua mente também, beleza? E outra coisa que a gente pode fazer, a gente separar uns momentos ali daquela semana para a gente fazer coisas que a gente gosta. Então, é o que a gente sempre fala, você separar pelo menos um dia ali da sua semana para o lazer é de extrema importância. Estudar, logicamente, é importantíssimo, mas descansar a mente, a gente separar um momento para o nosso lazer também é. Eu e o Diego, a gente é um defensor ávido, sabe, desse tipo de pensamento. Então, você separar ali um tempo para você assistir sua série, sabe? Para você assistir, sei lá, às vezes um jogo de futebol se você gostar, você bater um papo com algum amigo, qualquer coisa do tipo. Isso tudo vai te deixar mais leve, vai te deixar justamente até mais disposto para você conseguir estudar e manter toda essa rotina no longo prazo. Porque, como eu disse, concurso público é um caminho de longo prazo. Se você, nesse longo prazo, não tiver nenhuma válvula de escape, não tiver nenhum momento de lazer, vai ser difícil de você conseguir manter tudo isso e não quebrar, sabe? A gente não é uma máquina, nós somos pessoas e a gente precisa desses momentos de distração também. Então, assim, essas, por exemplo, são algumas formas da gente conseguir, de uma forma mais objetiva, né, como eu falei, a gente lidar tanto com a ansiedade quanto com o medo que tem em relação aos estudos para concursos públicos. Então, tudo isso que a gente está conversando são estratégias que vão diminuindo toda a ansiedade, todo esse medo que a gente vai sentindo. Em relação até, por exemplo, o lance do cronograma de estudos, outra coisa que a gente pode fazer quando você estiver fazendo, para a gente unir tanto o cronograma quanto o que eu falei da gente comemorar as pequenas vitórias. Por exemplo, é quando a gente for fazer esses cronogramas, a gente colocar ali metas muito claras, a gente definir, por exemplo, objetivos que são semanais, objetivos que são mensais. Por quê? Porque a gente fazer isso vai tornar mais fácil da gente ver o nosso progresso. E se a gente está vendo ali, às vezes até fisicamente, né, dentro de um cronograma, você está arriscando, ou você está anotando ali o que você já está conseguindo fazer, você olhar visualmente o seu progresso, isso acaba aumentando justamente a nossa motivação.
sabe? Isso faz, às vezes, até a gente também evitar procrastinação. Por quê? Procrastinação é outra coisa, né? Às vezes a gente tá ali começando o dia de estudo e, sei lá, tu quer fazer tudo menos estudar. Aí, dentro desse contexto, você começa a ficar inventando um monte de coisa para fazer antes de começar a estudar. Fala, ah, não, tenho que fazer tal coisa. Aí depois disso eu estudo. Aí surge um vídeo ali no Instagram, sei lá, não, só vou ver esse vídeo aqui, aí depois eu começo a estudar. Aí, sei lá, tu lembra de outra coisa e tu vai fazer, não, depois disso eu estudo. Aí tá, mas eu sei até os horários que eu tenho para fazer, mas só vou fazer isso aqui rapidinho, depois eu compenso. Então, no final das contas, você vai procrastinando, o tempo vai passando e você não consegue começar os estudos, isso também vai te deixando mais ansioso. Então, se você tiver nessa situação de você estar procrastinando ali quase de uma forma irresistível, um macetinho que a gente fala aqui para vocês para fazerem de vez em quando, quando você tiver nessa situação de você estar procrastinando muito, é você usar a técnica dos 5 minutos. O que eu quero dizer? Você começa ali estudando qualquer coisa, seja por que for, seja qual tópico for, por só 5 minutinhos. E às vezes só esses 5 minutos você assim, não, tá, eu vou fazer tal coisa, mas antes de fazer tal coisa eu vou começar a estudar aqui só 5 minutos. 5 minutos depois eu vou fazer outra coisa. Mas aqueles 5 minutos iniciais ali que você começa, às vezes já é o suficiente para você dar aquela engatada e continuar com os estudos. Então, se você estiver enrolando muito, tenta usar essa técnica dos 5 minutos. Você só fazer 5 minutos ali do seu estudo, que isso tudo vai te ajudar a parar de procrastinar quando você estiver nesse modo. E uma coisa que pode te ajudar a nem começar a procrastinar é você dificultar tudo que pode fazer com que você procrastine. Então, se você tá, sei lá, como eu falei, às vezes é o seu celular, tenta desinstalar o YouTube. O YouTube não, o YouTube acho que não dá nem para desinstalar, mas tenta desinstalar as redes sociais ou o que quer que seja do seu celular ou desativar enquanto você não tiver no horário que você determinou para você estudar. Então, vamos supor que você tem problema ali com o Instagram. O Instagram é uma coisa que te distrai. Então, você desinstala do seu celular o Instagram e só instala ele durante o período que você determinou ali para você, por exemplo, mexer nas redes sociais. Isso vai evitar que você procrastine, porque vai ser mais fácil você estudar, porque como você organizou o seu espaço de estudo ali de uma forma que está tudo organizadinho, fácil, vai ser mais fácil você só sentar e estudar do que você instalar o aplicativo no seu celular, logar e começar a mexer nele para depois desinstalar de novo. Você usar esses hackzinhos te ajudam a não procrastinar e você vai conseguir estudar e, por consequência, você vai ficar menos ansioso, menos ansiosa, beleza? E outra coisa que às vezes deixa a gente nesse estado de espírito de, nossa, que medo que eu tô de não passar e tal, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? É a gente não conseguir absorver o conteúdo. Às vezes a gente fica com aquela sensação de que está estudando, 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 e não consegue memorizar as coisas. Normalmente, isso é falta de revisão. A gente precisa revisar o que a gente aprendeu. Se você aprendeu alguma matéria agora e você não revisar essa matéria depois, pode apostar. Isso não é uma dúvida, não é uma probabilidade, é uma certeza. Você vai esquecer o que você estudou. A revisão, ela é o que fixa o conteúdo ali na nossa memória de longo prazo e é também o que faz a gente identificar ali também os pontos que às vezes precisam de mais atenção da nossa parte também. É aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, aquele bordão. Se você não revisou, você não estudou. A revisão é uma das coisas que vai te ajudar a manter todo aquele conteúdo na sua memória de longo prazo, beleza? E outra coisa que você precisa fazer são exercícios também, porque quando você faz questões de provas anteriores, isso não só vai te ajudar a revisar, porque você vai estar vendo continuamente aqueles tópicos, né, que você já estudou através de questões, como também vai te ajudar a identificar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e vai estar reforçando toda aquela teoria que você aprendeu na prática ali. E quando você vê alguma coisa teórica na prática, isso também ajuda a gente a manter esse conteúdo na memória de longo prazo. Ele ajuda a deixar o conteúdo mais marcante. Então, tudo que é mais marcante faz o nosso cérebro identificar que aquilo ali precisa ficar na nossa memória de longo prazo. E também é o outro bordão que a gente sempre fala por aqui. Se você não fez questões, você não estudou. Você deve fazer questões de provas anteriores diariamente. Todo dia, desde o seu primeiro dia de estudo, você deve fazer questões de provas anteriores, beleza? E só voltando até um pouquinho, uma coisa que eu esqueci de falar até em relação às revisões, é importante, enquanto você está estudando, você fazer tanto resumos quanto mapas mentais das matérias que você estudou para ficar mais fácil de você fazer essas revisões depois. Pra você não
perder tanto tempo assim na revisão. Então, com um material enxuto ali, de resumo, então de mapa mental, você já vai conseguir relembrar de uma quantidade bem grande de matérias que você já estudou antes e com pouco tempo. Outra coisa que a gente gosta de fazer é você fazer áudios desses resumos ou desses mapas mentais que você criou, então áudios explicando a matéria para você ouvir sempre que você tiver uma oportunidade. Então, você está no ônibus ali que você vai ficar uns 10 minutinhos, já bota um áudio para ouvir. Está lavando uma louça? Bota um áudio para ouvir. Áudio que você mesmo criou, de você como se você estivesse explicando para alguém. Tudo isso também vai te ajudar a ficar revisando as matérias, especialmente se você tiver pouco tempo, e vai ajudar também a você manter todo esse conteúdo na sua memória de longo prazo, beleza? Agora, um outro medo também que é comum, e de vez em quando o pessoal manda mensagem para a gente também e tudo mais, é realmente às vezes ter uma insegurança sobre a escolha do tipo de concurso que a pessoa vai escolher, do tipo de concurso certo para ela. E é normal, às vezes, a gente tá, sei lá, estudando para um tipo de concurso e perguntando para a gente mesmo ali se a gente não deveria estar estudando para outro. E tem gente que tenta abraçar o mundo com as mãos, está fazendo, sei lá, prova para banco e daqui a pouco sai tribunal e quer fazer também. Ou então está estudando para tribunal e fica olhando ali para a grama do vizinho, né? Perguntando, poxa, será que eu deveria estar estudando para banco? Só a título de exemplo, né? Tem outras áreas. Agora, a gente aqui no canal, a gente sempre recomenda os concursos de nível médio que cobram direito, como o TJ, Ministério Público, ou então os concursos aí também dos tribunais federais, os concursos de técnico judiciário, né, dos tribunais federais, que apesar de, por enquanto, estar exigindo nível superior, por enquanto, né, porque isso pode mudar, enfim, Diego até fez um vídeo sobre isso, apesar de tudo, é nível superior genérico, então você não precisa ser formado em direito para fazer esse tipo de concurso. Então são esses concursos que a gente recomenda. Os de nível médio que cobram direito e os de técnico judiciário dos tribunais federais, especialmente para quem está começando. E por que a gente recomenda esse tipo de concurso? Esse tipo de concurso costuma chamar muita gente, é o tipo de concurso que sai o tempo todo. Então, se a gente conversou aqui que concurso público é um caminho de longo prazo, então é melhor a gente escolher um tipo de concurso que está saindo toda hora. Então, vamos supor, uma coisa que deixa a gente muito ansioso é a gente ficar pensando que um concurso que a gente está estudando vai ser o concurso. Por exemplo, tá? TRE que está para sair agora, aqui no final do ano. Então, às vezes a pessoa está pensando assim, nossa, eu preciso passar pro TRE, porque senão está tudo perdido. Não, não é bem assim. Se você está estudando pro TRE, se você não passou nesse, espero que passe, se você estiver estudando, mas se por acaso não passou, depois você vai ter outro concurso daquela mesma categoria, com matérias que são parecidíssimas, e ainda as matérias que são diferentes, ainda que elas sejam diferentes, a linha de raciocínio para você fazer os seus estudos é a mesma, então você consegue fazer uma adaptação ali bem tranquila, então você vai ficando cada vez mais especialista nesse tipo de concurso e você vai ter sempre um outro concurso para você passar ali na frente. Então, você já tira uma ansiedade e um medo de você precisar passar em um concurso em especial, porque você vai ter vários concursos dessa categoria para você estudar e para você passar. E tem outra coisa, né? Esses concursos eles chamam muito mais do que normalmente fica ali no edital. Costuma chamar muita gente, especialmente alguns desses concursos. Por exemplo, TJ chamam gente pra caramba, TRTs também chamam muita gente. Então, esses concursos de nível médio, que cobram direitos, concursos de técnico judiciário, são concursos aí que a gente considera perfeitos, mas perfeitos mesmo, para quem está ingressando no mundo dos concursos públicos, porque você consegue ficar especialista nesse tipo de concurso de uma forma muito tranquila, né? Porque sai concurso desse tipo o tempo todo, e os salários eles são sensacionais, especialmente para quem está começando ali. Você começar, às vezes, com um salário de R$ 7.000 não é pouca coisa, né? Enfim, então, você focar em concursos que são mais acessíveis, né, vamos dizer assim, faz com que a gente consiga construir ali uma base de conhecimento que vai ficando cada vez mais sólida a cada concurso que a gente faz. Então, com o tempo, você, depois de passar num concurso desse, você consegue, até de uma forma até relativamente simples, se preparar para concursos mais complexos. Então, ainda que seu objetivo final, às vezes, por exemplo, seja, sei lá, uma prova para juiz, uma prova para fiscal, você começar para esse tipo de concurso já vai te dar uma base de estudo para você aprender a estudar e, além disso, depois que você passar, você vai ter uma tranquilidade bem alta de você já ter a sua estabilidade, você ter um salário bem alto para você conseguir bancar os cursos, até para você estudar para esses concursos que são mais complexos. Então, ainda que você tenha por meta um concurso maior e tudo, você começar por esses concursos de nível médio pode ser, no mínimo, ali a sua porta de entrada para uma trajetória
bem-sucedida nesse mundo dos concursos públicos. E se não fosse, se o objetivo final for esse mesmo, assim, tá bom demais, porque você começa ali nessa base de uns 7 mil e você, como eu disse, vai progredindo na carreira. Além disso, lá dentro você tem cargos em comissão, você tem funções de confiança que ainda vão somar com a sua remuneração, beleza? Então, você saber disso tudo, você saber que começar por esse tipo de concurso é uma boa coisa, você saber que você pode ter essa estratégia nas suas mãos ali para você tirar o peso de você precisar passar em um concurso em especial, vai reduzir a sua insegurança até sobre a escolha do tipo de concurso que você quer prestar. Você saber que esse concurso que a gente recomenda que saia o tempo todo vai fazer com que você consiga se planejar de uma forma mais tranquila. Isso, no final das contas, acaba impactando aí diretamente também na diminuição da nossa ansiedade e do nosso medo de até não passar em um concurso. Então, por isso, se você está em dúvida, considera, pelo menos pensa sobre esse tipo de concurso que a gente recomenda aqui como uma opção para você iniciar, pelo menos aí na sua jornada, né, nesse mundo dos concursos públicos. Como eu disse, eles oferecem aí ótimas oportunidades, você vai ter a sua estabilidade e realmente são concursos muito bons, especialmente para quem está começando. E uma coisa que a gente sempre fala é que tanto eu quanto o Diego, a gente vai estar aqui com você, te apoiando até a sua aprovação, beleza? Enfim, hoje aqui a gente conversou sobre como lidar com a ansiedade, como lidar com os nossos medos, como você consegue, às vezes, até criar um ambiente mental mesmo, entre aspas, que seja positivo, que seja favorável a gente conseguir vencer essas ansiedades e medos através de práticas aí que a gente pode implementar no nosso dia a dia justamente para fortalecer essa confiança e essa motivação para a gente manter o nosso foco e a nossa constância nos estudos. E tudo isso é muito importante para a gente conseguir ir mantendo esse passo a passo que a gente precisa até a nossa aprovação. Tranquilo? Agora, antes mesmo da gente se despedir, eu quero reforçar com você aqui o convite que justamente vai fazer toda a diferença aí na sua jornada de preparação para concursos públicos. Isso eu posso prometer que vai ser a Semana da Aprovação Garantida, que é um evento que eu e o Diego a gente está pensando justamente para quem quer fazer uma preparação segura, é uma preparação que seja focada para esses concursos de nível médio que cobram direito, esses concursos de técnico judiciário dos tribunais federais, e de forma que você tenha ferramentas, que você tenha técnicas, que você tenha todo o conhecimento necessário justamente para não precisar ficar ansioso, ficar ansiosa, ficar com medo de não conseguir passar em concurso público. Então, nos dias 9, 11 e 13 de dezembro, sempre às 8 da noite, 20 horas, a gente vai fazer ali 3 aulas gratuitas, 3 aulas online, 3 aulas bem completas, que não vão ser só um conteúdo teórico. Definitivamente não vai ser só isso. Vão ser aulas ali que vão ser práticas, que vão ser diretas ao ponto, justamente para você aplicar imediatamente tudo que você vai aprender naquelas aulas ali e você conseguir ver os resultados ali de forma muito rápida e conseguir a sua aprovação nesses concursos que a gente recomenda por aqui, beleza? Lá a gente vai falar tudo que você precisa para você ir estudando realmente com confiança e desistir de estudar, nem sequer passar pela sua cabeça. Para você conseguir participar da Semana da Aprovação Garantida, é só você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou então ir lá na nossa bio do Instagram, @mentedeconscurseiro_oficial, ou então acessar diretamente o link para cadastro, que é aulas.mentedeconscurseiro.com/inscrical, que é inscrição, mas sem o cedilha e sem o tio, beleza? Então, não perde essa chance, não perde essa oportunidade de você finalizar 2024 aí com chave de ouro e, às vezes, quem sabe, já começar 2025 já com a sua aprovação, beleza? Essa é uma oportunidade perfeita para você dar realmente um salto aí nos seus estudos e transformar o jeito que você estuda, o jeito que você se prepara. Então, eu te vejo lá na Semana da Aprovação Garantida, combinado? E se o conteúdo aqui de hoje ele te ajudou, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha também com outros concurseiros que precisam dessa força e comenta aqui embaixo se você já está inscrito aí para a Semana da Aprovação Garantida e também, às vezes, temas para próximos vídeos ou então o que dessa conversa que a gente teve aqui hoje mais te ajudou. A gente gosta muito de ouvir o que vocês têm a dizer por aqui também, beleza? Então, muito obrigado para você que me ouviu ou me assistiu até aqui. Um abraço e até a Semana da Aprovação Garantida.